amores! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o diário de gravidez do segundo trimestre. O segundo trimestre, ele começa ali a partir dos 4 meses até os 6 meses, tá? Então seriam das 13 semanas até as 26 semanas nas tabelas que eu encontrei na internet e pelo que também eu vi na tabela que tem lá no consultório da minha obstetra. Então, o segundo trimestre, gente, pra mim, ele foi marcado pelo fim, finalmente, dos enjoos. A partir das 14 semanas, ainda nos 4 meses, eu terminei os enjoos. Foi a melhor coisa que aconteceu. Assim, eu passei muito mal no primeiro trimestre por conta desses enjoos. No segundo, já senti isso bem menos e foi maravilhoso. Consegui voltar a comer bem, voltar a ter uma rotina um pouco mais tranquila, porque no primeiro trimestre eu senti uma exaustão muito grande. No segundo, também senti, mas foi mais no final, né, do segundo trimestre ali. Quando eu completei 6 meses, foi quando eu realmente comecei a sentir uma exaustão de peso. Até porque no segundo trimestre eu comecei a sentir a minha barriga crescer. Finalmente tivemos uma evolução da minha barriga. Então, a minha barriga cresceu bem, sabe? Deu pra ver que eu estava grávida. Foi ali que eu já sabia, né? Mas assim, eu consegui ver visualmente que a minha barriga cresceu. Foi quando também eu comecei a sentir os primeiros chutes dos bebês ali. E aí foi só aumentando cada vez mais enquanto eles iam pegando peso também. É nessa fase que começam a pegar peso. No segundo trimestre eu também fiz a morfológica do segundo trimestre, assim como na primeira, né? No primeiro trimestre nós temos que fazer, no segundo trimestre também fiz. E ainda no segundo trimestre eu fiz a curva glicêmica, se eu não me engano, tá? É porque minha médica passou para eu fazer das 24 até as 28 semanas, ou seja, entre o segundo trimestre e o terceiro, que é onde eu tô agora. Mas eu fiz ainda com 25 semanas, então eu fiz ainda no segundo trimestre o meu exame de curva glicêmica. Alguns exames, no meu caso, pelo que eu tava conversando com outras pessoas grávidas, enfim, no meu caso, por ser uma gravidez gemelar, como vocês já sabem, alguns exames meus foram adiantados, pelo que eu entendi. Então, assim, eu não sei também se depende do médico ou da médica da pessoa que eu conversei, mas pelo que eu entendi, os meus exames foram um pouquinho adiantados, mas estava tudo dentro dos conformes. Realmente, a minha médica tinha passado esse exame que é super importante para descobrir a diabetes gestacional. Então, você tem que fazer no segundo trimestre. A morfológica do segundo trimestre também é muito importante, já vou deixando esse aviso para vocês. Se você faz acompanhamento pelo SUS, provavelmente o SUS só vai pedir a do segundo trimestre, tá bom? E por favor, caso ele não passe a curva glicêmica, peça. Fale com o seu médico e peça, porque é muito importante. Diabetes gestacional é um das coisas que acontecem durante a gestação que podem fazer com que o bebê nasça prematuro, porque um bebê no qual a mãe tem a diabetes gestacional, ele é um bebê maior. Então tem que se tomar um cuidado, tem que ficar se atento para que não aconteça nenhum problema aí durante a sua gestação. Então, pra mim, foi um trimestre bem mais tranquilo do que o primeiro. Por aqui também já começamos as preparações. Então, eu comprei bem mais coisa nesse segundo trimestre. No primeiro trimestre, gente, eu literalmente não comprei nada. Não fiz nada, assim, ó, em questão de compras. Eu acho que a única coisa que talvez eu tenha comprado, se eu não me engano, foi um carrinho, né, que a gente achou ele semi-novo, de 2, assim, aqueles de um de frente pro outro, que era bem mais caro, então a gente conseguiu achar um bem conservado, bem bonitinho, e foi maravilhoso, tá? Foi incrível. Então, no segundo trimestre, a gente conseguiu comprar bem mais coisas, inclusive eu comprei bem mais coisas em relação a roupas. A gente também nem tanto a gente comprou, mas nós ganhamos muita coisa. Tem muita roupa que já foi lavada no meu caso, porque eu estou adiantando um pouco as minhas questões por ser gemelar, então eu tenho que sempre
que ficar um pouco mais atenta, tá? Também no segundo trimestre eu fui numa nutricionista, porque a minha médica ficou pegando bastante no meu pé em relação a ganhar peso, né? Pra mim entender o que que é normal e o que que não é normal. Então eu fiz acompanhamento nutricional e foi maravilhoso. Eu tava me alimentando bem, mas eu precisava realmente que os meus bebês pegassem peso, principalmente o Dante, porque no segundo trimestre, finalmente, nós descobrimos o sexo dos meus bebês. Sim, a gente fez um chá revelação, que foi lindo. Vou deixar aí pra vocês, né, um videozinho mostrando o chá revelação. Vai acender os dois ao mesmo tempo. Os dois. E o segundo é... Vai, Catarina, acende logo, caceta! Menino. A Catarina vai acender primeiro. Eita. É azul, é vermelho. É preto! Vai, Aninha, cadê a porra? Vai! Nossa senhora! Esse é rosa Eu estou grávida de um casal, então nós vamos ter a Alice e o Dante. Só que o Dante não estava pegando um peso para a idade gestacional dele. Então eu procurei um nutricionista pra gente alinhar as minhas proteínas, o que eu estava comendo, porque no primeiro trimestre, gente, eu enjoei de carne, foi um dos enjoos que eu tive. Então eu comi muita pouca proteína. Tentei ingerir proteína ali de origem vegetal, mas não tava fluindo, sabe? Gente, não tava fluindo, não sei porquê. Então, no segundo trimestre, eu fiz essa procura do nutricionista por esse motivo, tá? Pra gente alinhar aí questão de peso. E agora o Dante está ótimo, mas ela também está dentro dos conformes, os dois estão ótimos, são bebês saudáveis. A mãe deles também tá ótima, super saudável. Não tive diabetes gestacional, graças a Deus. Quando eu descobri o que eles eram, gente, eu fiquei tão feliz esse dia, tão feliz, que eu dei pulinhos. Não façam isso, tá? Não façam isso, é errado. Mas na hora eu não me contive, a gente fez um mini chá revelação só pra família e alguns amigos. Minhas amigas me ajudaram a organizar e a gente era pra fazer um piquenique, acabou que não deu certo, porque choveu no dia, por incrível que pareça. Mas mesmo assim, foi lindo, gente, foi lindo, eu fiquei super feliz. Mas eu só descobri o sexo dos bebês com 23 semanas, tá? Por quê? Porque eles eram bebês gêmeos e é bem difícil. Eu tentei descobrir com 19 semanas, não deu certo. Foi numa ultrassom convencional, não deu certo. Eu só descobri mesmo na minha morfológica de segundo trimestre. E eu amo os dois nomes. O Nicásio escolheu a Alice desde sempre, a gente sempre conversava, ele sempre quis esse nome. E Dante foi eu que escolhi. E eu gostei muito do nome, achei diferente, curtinho, porque a ideia é ter nomes curtos, que eu acho bem legal. No segundo trimestre, no final, ali nos 6 meses, gente, como a minha barriga foi crescendo muito aqui em cima, né? Eu comecei a sentir um desconforto pra respirar. E foi ali nos 6 meses que eu realmente senti o meu corpo pesar. A minha barriga fica muito dura, pesa. Muitas idas ao banheiro, muitas idas mesmo. Tenho falado com a minha médica também que, dependendo se eu passar mal, tem escape, tá? Já vou avisando pra vocês que teve aí. É um dia que eu passei muito mal, tive uma crise de vômito, teve escape. E minha médica falou que não tem muito o que se fazer. Então, tem que esperar, porque realmente às vezes pode acontecer por causa da pressão, né? Do seu próprio corpo. E no meu caso, eu tenho 2 bebês, né, ali em cima da minha pelve. Fora esses casos, realmente passar mal, não tem escape. Com 6 meses, eu comecei a ter muita azia, muito refluxo e muita queimação. Foi 6 meses, gente, deu 6 meses ali, começou. Porque aqui em cima estufa muito. E aí eu sinto que o meu estômago, por exemplo, eu não consigo comer a mesma quantidade que eu como normalmente. Eu já como igual um periquito, porque eu como pouco. Agora, com 6 meses, quando eu dei 6 meses, cresceu muito assim, e aí eu sinto que se eu comer muito, eu passo muito mal, me dá muita azia. Dependendo do que come também, me faz muito mal, muita queimação e muito refluxo. Eu já tô naquela fase que eu tenho que dormir já desde os 6 meses mesmo, com o travesseiro bem mais alto, por conta da falta de ar e também por conta desses sintomas. A minha digestão também tá bem mais lenta, eu tenho sentido isso. Apesar que, né, não tenha me atrapalhado a ir ao banheiro. Algumas grávidas reclamam de problemas pra ir ao banheiro. Não, eu não estou tendo, graças a Deus.
tenho tido bastante, assim, energia ainda, dentro do possível de uma gravidez. Deu 6 meses, gente, realmente meu corpo ficou bem mais mole, eu tô bem mais devagar pra andar agora. Eu faço menos coisas ao longo do dia, essa é a sensação que eu tenho, mas foi porque realmente a barriga ali, quando deu 6 meses, ela começou a dar essa pesada. E assim, é muito... Você começa a perceber, sabe? Você percebe que você tá um pouco mais pesada, que você tá um pouco mais cansada e que realmente você vai ter que já ir diminuindo, às vezes, um pouco mais o ritmo. E algumas coisas também eu comprei com 6 meses, que são coisas que realmente precisa, tipo mala maternidade, um saquinho de maternidade, um trocador. Algumas coisas ainda a gente não comprou, tipo banheira, essas coisas eu ainda não comprei. Vou deixar pra comprar no próximo trimestre, né? Então ali pros 7, 8 meses é que eu vou comprar. Mas com 6 meses eu já comecei a dar essa organizada a mais e agilizar algumas coisas, porque realmente eu comecei a ver que o meu corpo estava ficando pesado e eu comecei a sentir esses sintomas e já pensei, nossa, grávida de 2, né, perto ali de 7, 8 meses, realmente preciso ficar um pouco mais tranquila, não dá pra fazer tudo na mesma proporção, então eu tenho pegado também leve comigo mesma e esse é um conselho que eu trago pra vocês, peguem leve com vocês mesmos, porque eu mesma me cobro muito e eu sou muito agitada. E como eu sempre fiz tudo muito sozinha, tudo muito eu, agora ter ajuda e colaboração tem sido um problema pra mim. Não é que as pessoas não me ajudem, mas eu tenho um problema em pedir ajuda. E como eu vou ser mãe de 2, eu preciso de pedir ajuda. Porque você não consegue, nem uma mãe com um bebê só, gente, consegue, tá? Precisa de ajuda. Então eu preciso ainda mais de rede de apoio, em aprender a falar o que eu quero, o que eu preciso, porque eu fui muito criada assim pra ser independente demais. E isso às vezes é um problema na hora de você precisar de contribuições ali à parte, de rede de apoio, enfim. Graças a Deus eu tenho rede de apoio, né? E essa rede de apoio tem sido fundamental. Uma outra coisa também em relação ao segundo trimestre foi a questão do inchaço. Vocês vão perceber que eu não estou inchada. Parece que eu tô assim, se você ver assim, não parece que eu tô grávida, né? Mas os meus pés começaram a inchar com 6 meses. Quando eu fico assim, sentada, muito pra baixo, meu pé dá uma boa inchadinha. Então, 2 coisas que pode ser feita é você usar meia de compressão ou você levantar as suas pernas para cima. No geral, eu fico com bastante as pernas para cima, eu fico bastante sentada, trabalhando no celular, no computador, mas eu sugiro aí vocês comprarem, quem tiver entrando no segundo trimestre, já comprem, porque vai chegar esse momento e às vezes chega com 6 meses. Agora que eu já estou no terceiro trimestre, dando um spoiler pra vocês, eu sinto que tá um pouco mais pesado isso em relação a sentir os pés inchados. Inclusive, gente, eu tava esquecendo de falar isso, no segundo trimestre eu tive muito sono. Muito sono. Sono, assim, demais, dormindo todo santo dia. E eu não tava com déficit de nenhuma vitamina durante o segundo trimestre, então, assim, realmente era um sono avassalador. Por agora, eu já estou com 29 semanas, então já estou um pouco mais, aí 3 semanas, né, passadas do terceiro trimestre. No geral, eu estou bem. Rolou algumas questões, né, teve choro, teve essas coisas hormonais que sempre tem. É uma fase muito complicada, porque assim, a gestação em si é uma fase muito complicada, porque tem dias que você tá tranquila e tem dias que tudo te, assim, estresse, você fica irritada, você fica brava, né? Então, assim, depende muito do seu humor, como que tá. Pra mim foi isso, no geral, no meu humor, eu estou muito tranquila. No segundo trimestre, né? No segundo trimestre eu fiquei bem tranquila, bem calma. Acho que também porque ainda processando muita coisa, descobrindo muita coisa. Tive pouco desejo também em relação à comida, gente. Tive pouco desejo, tá? Eu acho que o desejo do meu segundo trimestre eu posso colocar aqui como açaí. Gente do céu, comi tanto açaí, e eu ainda queria mais açaí até agora. E no segundo trimestre também eu comecei a sentir muito calor. Então essas coisas geladinhas sempre me ajudam muito. Mas o desejo maior do segundo trimestre, com certeza, foi açaí. De verdade, assim, eu fiquei com desejo. Inclusive, me deu vontade de pedir um agora. Minha pele está linda. Aqui tem uma base e tal, mas assim, gente, minha pele não tá feia. Eu também tenho cuidado bastante, usado, né, meus cremes e tudo. Inclusive, eu vou deixar a indicação desse creme aqui, que acho que é Umidita Gestante, que é o creme, e essa bermuda também, eu vou deixar de dica, que é os 2 produtos que eu mais tenho usado por aqui, tá? Que assim,
Até agora, na minha gestação, no segundo trimestre, foi o que eu mais usei. Essas bermudas que tem a barriguinha é a melhor coisa do mundo, de verdade, assim, a melhor coisa do mundo pra quem tá grávida e precisa de um conforto em casa pra sair, porque no segundo trimestre também rolou muito isso. Minhas roupas já não serviam mais, tive que fazer compras de novas roupas, né? Eu comprei 3 peças, um vestido médio, né? Um vestido um pouco mais curto e um macacão, que é o que tá me salvando, porque assim, as minhas roupas no geral não estão servindo. As blusas nem tanto, mas a parte de baixo. Então essas bermudinhas tipo assim, maravilhosas. Inclusive, super sugiro vocês a comprarem até calça, se tiver. Inclusive, eu não tive estria ainda na barriga, tive nos seios. E usei bastante esse creme, uso 2 a 3 vezes por semana, não. 2 a 3 vezes por dia, mas você pode usar só 2 vezes ao dia. Eu uso de manhã e de noite, é isso. Ele conseguiu me ajudar bastante, principalmente na hidratação da pele, na parte da barriga, que é onde tem mais crescido, assim. Mas essa bermuda, vou te falar, viu? Comprem. Se você estiver grávida, compra essa bermuda, que eu juro pra você que você não vai se arrepender. É uma compra que vale a pena. E a minha dica pra quem também tá gestante e precisa comprar roupa. Eu não comprei em loja de gestação. Por quê? Gente, eu não sei se eu vou ter outra gestação depois dessa. Então, a minha ideia era comprar peças que dê pra usar no pós-parto. São itens que você consegue usar depois e dá pra amamentar. Essa foi a minha ideia. Comprei tons neutros, tudo muito básico, muito neutro. E também roupas confortáveis, que tem essa elasticidade de conseguir ali aumentar, diminuir, que eu acho que faz muito sentido aí pra quem já tá grávida depois aí dos 4 meses, que é quando a sua barriga ali com 5 meses, 6 meses, é quando a sua barriga realmente ela dá aquele boom, sabe? Cresceu, ela tá aparecendo. Então ali, depois disso, é só maior. Porque roupa pra gestante, eu acho que vale a pena, igual essas calças aqui, mesmo que você só tenha uma gestação, tá? Mas é uma coisa que você vai usar todos os dias, é coisa de dia a dia. Mas é legal também pra quem vai querer ter outras gestações, dá pra você guardar, né? Mas assim, mesmo se você não quiser outra gestação, essa bermuda eu recomendo muito. Porque eu tenho usado todo dia mesmo, assim, sujou, eu tenho umas 3 aqui em casa, sujou, lavou, que é o que tem salvado o meu dia a dia, e é o que realmente, nossa gente, é maravilhoso, é muito confortável, fora que ela tem um elástico embaixo no pé da barriga que dá um suporte, assim, um pouquinho. Uma outra coisa também que rolou aqui antes, né, que eu me esqueça, foi que eu passei a ter que dormir de lado. Eu não consigo dormir desse lado de cá, porque o meu bebê, né, o Dante, ele tá do lado de cá. E sempre que eu deito do lado de cá, parece que eu tô me machuca. Então eu sempre tenho que dormir desse lado. E quando eu durmo desse lado, a minha respiração também fica melhor e eu não fico com falta de ar. Tanto que a primeira vez que eu tive falta de ar da gestação, eu não consegui entender que eu tava com falta de ar por conta da gestação. Eu até achei que poderia ser um Covid, pra vocês terem uma ideia, tanto que eu fiquei bitolada. Fui parar no médico. Às vezes eu não consigo dormir assim, ó, de frente, assim, pra cima, com a barriga pra cima. Porque às vezes eu fico com falta de ar, depende. Às vezes eu sinto falta de ar, às vezes não. Varia muito, mas o travesseiro sempre tá sendo bem alto, porque ajuda ali na respiração, sabe? Nossa, a gente alivia demais, melhora muito. E eu me sinto também mais confortável. E é isso, gente. Essas foram as minhas dicas. Esse foi o meu relato do segundo trimestre. No geral, foi um trimestre tranquilo, bem mais tranquilo que o primeiro. Eu espero que vocês tenham gostado desse diário do segundo trimestre. Não esqueçam também de anotar as dicas que eu deixei pra você, gestante, você gravidinha ou você quer ficar grávida. Me contem aqui se vocês estão gostando de acompanhar o diário de gravidez. Vocês não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Se você é nova ou novo por aqui, seja muito bem-vinda. Nós temos vídeo toda semana. Não esqueça também de me acompanhar nas minhas redes sociais. Eu vou deixar todas aqui, vão estar aqui na tela também. Curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Então é isso. Um super beijo. Até a próxima. Tchau!